todas as barreiras para nos salvar. E eu quero refletir com vocês essa mensagem baseada na palavra de Deus em João capítulo 4, a partir do verso 1. Diz a palavra: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu quero caminhar com vocês através deste texto para poder ver como que Jesus quebra todas as barreiras para levar salvação àquela mulher. Eu quero te dizer hoje que também Jesus quebra barreiras para poder te salvar, para poder te dar uma nova vida. Preste atenção no que diz o versículo 4 do texto. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. O povo samaritano não era bem visto pelos judeus. Um bom judeu não pararia para ajudar ou conversar com o samaritano. Lembram-se da parábola do bom samaritano que Jesus contou? Passou o sacerdote, passou o levita, não pararam para ajudar o samaritano. Jesus poderia dar a volta, como muitos judeus faziam. Entretanto,
ele preferiu passar por dentro de Samaria, porque ele tinha um propósito. Ele queria salvar aquela mulher. Todo o povo podia se desviar do samaritano, mas Jesus foi em direção ao samaritano. Todas as pessoas podem se desviar de você, mas Jesus ele vai ao teu encontro. E hoje ele está neste lugar para ir ao teu encontro. Você que está ouvindo essa mensagem, Jesus está indo ao seu encontro agora. No versículo 27, diz assim: neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quer dizer, os judeus também não tinham o hábito de ficar conversando com mulheres, principalmente nem desconhecida. Os judeus sequer contavam as mulheres no seu censo. Quem deveria conversar com as mulheres seriam seus pais ou maridos, se fossem casadas. Mais uma vez nós percebemos Jesus quebrando outro princípio, porque ele tinha um propósito: salvar aquela mulher. Ele conversa com uma mulher, e ainda por cima samaritana, como nós vimos quando todos os judeus fugiam do samaritano, Jesus ainda vai ao encontro do samaritano e ainda mulher. Ele já quebrou dois princípios de uma vez, né? E quebra o princípio de não dialogar com a pessoa de outro sexo. As mulheres não tinham espaço na sociedade judaica nos tempos de Jesus. Mas Jesus queria salvar aquela mulher. Agora preste atenção no que diz o versículo 6 e o versículo 7 desse texto. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Jesus estava cansado da viagem. E aí se assentou por volta da hora sexta. Por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. A mulher veio tirar água do poço ao meio-dia. A hora sexta significa o meio-dia. Por que aquela mulher estava retirando a água do poço naquele horário? O meio-dia não era um horário de ir ao poço retirar água. Aquela região era uma região, ainda hoje, uma região de forte calor. Possivelmente, dentro daquele horário, o sol estava beirando em uns 45 graus. Ninguém retirava água naquele horário. E era exatamente essa a razão dela ir naquele horário. E aí devemos nos perguntar: por que ela não queria encontrar com a multidão? Se ela sabia que aquele horário era o horário que ninguém ia no poço. Era o horário onde todos procuravam uma sombra. Muito menos fazer esforço naquele horário de intenso calor. Eu acredito que por causa da sua situação marital, ela devia ser mal falada na sociedade samaritana, uma vez que já tinha passado por vários casamentos. E agora estava juntada, né? Ela se juntou com outro homem. Naqueles dias, isso era coisa de meretriz, de prostituta. Ainda hoje, embora com tanta mudança que já houve em nossa cultura, mas ainda assim as pessoas se assustam com uma mulher que já casou 5 vezes. E ainda hoje, muitos da sociedade não aceitam a união de um homem e de uma mulher sem a devida bênção da igreja. Imagina naquele tempo. Imagina debaixo daquela cultura, na qual a mulher nem era contada, na qual o homem nem devia parar para conversar com a mulher. Então era inconcebível para aquela sociedade uma mulher viver naquela situação. Ela estava fugindo de todos, para que não jogassem em sua cara o tipo de mulher que ela era, ou que julgavam que ela fosse. Ela procedia dessa forma porque possivelmente tinha vergonha de si mesma. Para a sociedade, ela era uma prostituta. Agora veja o verso 7 e 15, leia comigo, preste atenção.
Diz o texto: nisto veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A mulher que tinha sede, e por isso ela ia ao poço buscar água. Ia no horário do meio-dia, no horário de intenso calor, para não se encontrar com as pessoas, porque tinha vergonha. E é interessante que ela vai para não se encontrar com ninguém, mas lá estava Jesus. Ele sabia que aquela mulher estaria lá. E Jesus puxa conversa com a mulher lhe pedindo água. Possivelmente Jesus realmente estivesse com sede, pois o calor daquela região era intenso. Contudo, entendo que Jesus queria realmente era abrir uma porta para evangelizar aquela mulher, para anunciar a ela as boas novas. E Jesus oferece para ela uma água que mataria sua sede para sempre. Ah, a mulher gostou da notícia. Dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise mais vir ao poço. Para ela, ir ao poço era mais trabalhoso do que para os outros. As pessoas normalmente vinham no horário em que o sol ainda não estava forte. Mas aquela mulher, por vergonha de si mesma, ela se sujeitava a carregar um cântaro cheio de água no horário mais quente do dia. E que alívio seria para ela não precisar mais buscar água. Desde que ela fala para Jesus, para que eu não precise mais vir ao poço. Essa era a preocupação dela. Jesus transformou aquela necessidade inerente de todo ser humano numa ponte para apresentar-lhe as boas novas. Jesus não anuncia para ela as 4 leis espirituais. Tem pessoas que quando falamos em evangelizar, logo pensam nas 4 leis espirituais. E já começam, né? Você é pecador. Precisa se arrepender. Jesus é a única salvação. Confesse Jesus como Senhor de sua vida. Jesus estava evangelizando a mulher samaritana, embora não apresentou a ela as 4 leis de forma tão visível, como nós fazemos em nossa evangelização. O nosso Senhor começa oferecendo para ela, uma pecadora, a vida eterna. Embora ela não tenha entendido o que Jesus estava oferecendo, sua vontade foi aguçada. Ela então pediu: dá-me desta água. A partir daí Jesus passa para o segundo passo. Versículo 16 e 19. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ela queria beber da água. Entretanto, para que pudesse beber desta água, era necessário que ela se entregasse completamente àquele que lhe daria água. Se entregasse completamente a Jesus. O interessante dessa passagem é que, às vezes, o nosso lado mais escuro, o mais negro de nossas vidas, é o ponto exato que Deus quer usar para começar uma relação profunda conosco. Jesus estava dando àquela mulher a oportunidade de se abrir, de revelar o lado mais escuro de sua vida. Não se perturbe, amado. Não se perturbe pelo que você já fez em sua vida. Aquela coisa que você fez ou viveu e que nunca gosta de falar sobre o assunto. Muitas vezes é aí que Jesus quer mostrar para você sua glória, seu poder. Jesus quer te libertar de seus traumas, de suas culpas. Mas é preciso que você deixe Ele tocar em suas feridas, no lado sombrio de sua vida. A mulher, ela ia naquele horário para que ninguém a acusasse. Jogasse na sua cara os erros que cometeram em sua vida.
e a forma como estava vivendo em pecado naquele momento de sua vida. O homem que ela tinha em sua cama não era seu marido. Jesus vem e fala para ela aquilo que ela não queria ouvir. Jesus apresenta para ela o lado escuro de sua vida. Às vezes, a coisa que você não tem coragem de falar para o seu pastor, para o seu terapeuta, fale a Jesus. Não esconda nada dele. E pode ter certeza de uma coisa, ele já sabe. E Jesus está esperando você abrir para ele. Jesus não se desviou do caminho. Jesus quebrou todas as regras do bom judeu para poder salvar aquela vida. Jesus estava em Samaria só por causa daquela mulher. Ele está aqui hoje por causa de você. Ele quer te dar água viva. Ele está aqui oferecendo a você a oportunidade de nascer de novo. Ele não se importou se aquela mulher era prostituta, se todos a recriminavam, se seus discípulos iriam se escandalizar ao encontrar-se com ela. Jesus não se importa com o que os outros pensam, ele se importa com você, ele quer te dar vida eterna, ele quer te libertar deste lado sombrio de sua vida. Não faça como a mulher samaritana. A mulher, ao ouvir aquelas palavras, reconheceu que ele era profeta, contudo quis fugir daquele assunto. A mulher tenta mudar de assunto. Veja só o que diz verso 19 e 20. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas a mulher desviou o assunto. Ela perguntou algo que não tinha nada a ver com o que Jesus estava oferecendo a ela, que não tinha nada a ver com o que Jesus estava propondo para ela. E para fugir da conversa, para não expor o seu lado triste da vida, ela quis discutir teologia com Jesus. Vejo que és profeta, entendido dessas coisas de Deus, da Bíblia. Então diga para mim, onde devemos adorar? Porque eu tenho ouvido uns dizerem que é aqui que se deve adorar. Outros dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Onde devemos adorar? Muitas vezes somos como essa mulher. Jesus vem até nós e deseja mexer no lado escuro de nossas vidas, em nossas feridas. O que fazemos? Para não mexermos nisso, nos escondemos na teologia, nos ministérios, no ativismo. Fugimos do silêncio, porque no silêncio nós ouvimos as vozes do nosso eu, do nosso medo, das nossas feridas, sim, a voz da nossa alma. No silêncio nos conhecemos, por isso não gostamos do silêncio. Mas é necessário termos momentos de silêncio, querido, para ouvirmos nossa alma. Muitos transformam teologia, ministério, trabalho em escudos de proteção para não se deixarem ser tratados por Deus. Jesus responde à mulher e volta a anunciar as boas novas. Veja o que ele diz, versículo 21 até o 24. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus diz para a mulher, você está preocupada com coisas que são inúteis. É isso que Jesus está falando para ela. Não importa o lugar da adoração. Não importa se é neste monte ou em outro monte. Não importa se você é um calvinista, se você é da teologia arminista. Não importa a placa da igreja que você serve. A pergunta não é onde devemos adorar. A pergunta é como devemos adorar. A quem devemos adorar? E Jesus centraliza sua resposta a essa pergunta. Onde não importa, porque um dia adoraremos todo no mesmo lugar. O que importa é como e quem. Devemos adorar em espírito e em verdade. Jesus está dizendo que devemos adorar com todo o nosso ser, com todas as nossas qualidades, com todas as nossas fraquezas. Devemos adorar com tudo que somos. Adorar em espírito e em verdade significa levar todo o nosso ser, nossas qualidades, nossas fraquezas ao altar de Deus. Adorar em espírito, porque essa adoração deve ultrapassar a manifestação exterior.
Podemos levantar nossas mãos, podemos dançar na presença do Senhor, mas devemos adorar com tudo que somos. Adoração não é apenas um levantar de mãos, é vida, é entrega total a Deus, que deve ser vivida com intensidade, às 24 horas do dia. E Jesus diz para a mulher: é estes que o Pai busca, é estes que estarão no céu e adorarão para sempre. Você pode estar lá, não importa a sua vida, não importa o que fez, apenas adore a Deus. E de hoje em diante, com todo o seu ser. E Jesus encerra dizendo a ela que ele era a pessoa que devia ser adorado. No verso 25, Jesus diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Sou eu que falo contigo. Então Jesus diz para a mulher que ele era a personificação da verdade. É o verbo que se fez carne. Era o objeto da sua adoração. E eu vim para você, prostituta, mal casada, você que se envergonha de sua vida, para você que se esconde das pessoas, para você que não acredita mais que pode ser feliz, o Pai está te chamando para ser um adorador. Era isso que Jesus estava falando para aquela mulher. Jesus está aqui neste lugar hoje. Você que está ouvindo essa mensagem. Jesus está aqui neste lugar para te curar, para sarar suas feridas. Abra seu coração para Ele. Se você ainda tem um lugar sombrio em sua vida que não abriu para Jesus, faça hoje. Faça agora. Jesus foi propositadamente a Samaria para levar salvação àquela mulher. Hoje Ele veio aqui para trazer salvação a você. Não importa como está a sua vida, venha se entregar a Deus agora. Deus está te chamando para ser um adorador.